Som. Agora sim. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Glória a Deus, glória a Deus. Primeiramente, queria agradecer a vida do pastor Lucas, Camila. Agradecer a minha esposa também por confiar e estar aqui diante de vocês para poder ministrar a palavra. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graças. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai. Obrigado porque a sua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Nós sabemos, Pai, que a sua palavra é eficaz para distinguir e avaliar o nosso coração. Que nós possamos, Pai, ter a plena convicção daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado, Pai, pelo espírito de ousadia, por ser um canal desobstruído para aquilo que o Senhor deseja comunicar essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor é o maior interessado. Cada um aqui saia renovado e convicto, cheio da sua palavra. Te agradecemos, Pai, porque ninguém sairá da mesma forma que entrou, mas cheios da sua palavra, cheios daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio e não há lugar melhor para estar do que diante da sua presença. Nós te agradecemos e te louvamos, que a sua palavra possa vivificar no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Eu vou ler todos os textos na versão Almeida atualizada. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Todos acharam? Diz assim: nesse ponto, um homem que estava em meio à multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Amém? Então, enquanto eu estava meditando acerca daquilo que nós falaríamos essa noite, o Espírito Santo me colocou uma pergunta no meu coração. Ele me perguntou no que a vida consiste. E automaticamente, quando eu ouvi essa pergunta, eu já fui nesse texto de Lucas 12, porque eu lembrava dessa parte onde Jesus falava, e eu comecei a estudar acerca desse assunto para ver aquilo que o Senhor gostaria de falar conosco. Sabe, essa pergunta pode ser um tanto quanto filosófica, até porque na Idade Antiga os filósofos e pensadores eles ficavam imaginando, né, qual é o propósito da vida? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E é interessante pensar que a própria Bíblia já tinha a resposta para todos esses questionamentos, amém? E sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos o quanto ela é rica, né, e quanto ela é abundante para as nossas vidas. Eu fico imaginando o contexto desse texto que acabamos de ler. Então Jesus estava cercado por uma multidão e de repente um homem dá um grito: Jesus! Peça ao meu irmão que reparta a herança comigo. E aí Jesus fala assim: o quê? Quem me nomeou juiz ou repartidor da sua causa? Jesus estava falando assim: o que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras. E aí é muito estranho, porque talvez se você tivesse uma oportunidade de falar com Jesus, perguntar a respeito de qualquer coisa, ou até mesmo pedir algo para ele, o que tipo de pergunta você faria? No caso desse homem, ele falou: olha, eu quero que meu irmão divida a herança comigo. E sabe, Jesus ele não perde a oportunidade, né? Muitas das vezes, quando ele vê que o coração daquele homem estava totalmente fora do foco, daquilo que realmente a vida consiste. Então, Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar algo. E quando é interessante a forma com que Jesus vai ensinar, porque eu já falei isso várias vezes e volto a falar. Jesus, muitas das vezes, para ensinar a respeito de algo, ele primeiro ensinava o que aquilo não era, para depois ensinar aquilo que realmente era.
Porque às vezes é necessário nós retirarmos um fundamento errado para depois estabelecer um fundamento certo, correto e novo. Amém? Então Jesus, ele chama a atenção desse homem dizendo assim: ei, cuidado com a ganância, porque a vida não consiste nos bens que ela tem. Então, de certa forma, Jesus já está meio que respondendo a pergunta que eu faço: no que a vida consiste? Então, já está o tema? Já. Então, essa resposta, de certa forma, Jesus já está dando. Olha, a vida não consiste nos bens que uma pessoa pode ter. Mas ainda está faltando uma parte, né? Se eu já sei o que não é, o que a vida consiste? Vamos continuar lendo o texto? Lá em Lucas, só que agora no capítulo 16. E Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem depósito para muitos anos, por muitos bens. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Então, diante da pergunta que nós fazemos, no que a vida consiste, nós podemos concluir somente de uma única forma essa resposta: a vida não consiste em acumular riquezas materiais para si, mas em sermos ricos para com Deus. Mas, afinal de contas, o que é ser rico para com Deus? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós conseguimos perceber que o conceito de riqueza para Deus talvez seja um conceito diferente daquilo que nós mesmos estabelecemos. Por exemplo, Jesus lá na carta a Apocalipse, ele chama uma igreja que era pobre de rica. E ele chama uma igreja que era rica de pobre. Ou seja, Jesus, eles não estavam ali considerando alguém que era rico baseado nos bens que aquela igreja poderia ter, certo? Então, lá no livro de Timóteo, a gente consegue enxergar aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que seria a resposta completa para essa pergunta. Então, lá em Timóteo 6,17, diz assim: exorte aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, Paulo está falando: olha, você vai precisar exortar as pessoas que pensam que ser rico é ter muitos bens. Você vai precisar direcionar o coração dessas pessoas para aquilo que realmente tem valor. E aí ele vai arrematar lá no verso de número 18, dizendo assim: que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulam para si mesmos tesouros. Que tesouros são esses? Não são bens materiais. Sólido fundamento para o futuro, a fim de que se possam apoderar da verdadeira vida. Que verdadeira vida é essa? Então, quando nós começamos a observar essa perspectiva, a nossa ambição muda completamente. A nossa ambição deixa de ser conquistar bens materiais a qualquer custo. E nós começamos a focar nas riquezas eternas. O nosso foco principal é a respeito das riquezas eternas. Sabemos que a riqueza natural, ela pode de fato nos beneficiar de muitas formas. Eu nunca vi um rico reclamando de ser rico. Nossa, que difícil ser rico. Hoje não tem caviar, nossa. Né? Nunca vi. Agora, o pobre sempre reclama de ser pobre. Quando eu era criança, por exemplo, eu queria ser pobre uma vez só. Porque todo dia estava difícil. Né? Ver as pessoas tendo as coisas e eu falo: rapaz, não é possível. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que a riqueza natural pode, de fato, nos beneficiar. Só que ela nos beneficia por um período de tempo. Então, alguém pode viver 100 anos. Então, durante esse tempo, ele pode ser beneficiado, sim. Mas as riquezas espirituais, elas são eternas. Elas não têm prazo de validade. Não tem inflação
perdendo o valor. Amém? Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, talvez a grande virada na chave de um cristão seja compreender a brevidade da vida. Porque quando você entende que a vida, na verdade, ela é tão breve, a vida que nós estamos tendo aqui, e o livro de Tiago vai falar que é como uma neblina que vai e desaparece. Se nós considerarmos isso, isso nos aciona um senso de eternidade. Então, por mais que as pessoas saibam que a vida delas não acabam aqui, o cristão entende, a minha vida não vai acabar aqui, eu vou ter uma vida. Só que ele não vive como se tivesse uma eternidade. É diferente eu saber, ou de fato viver, compreendendo e entendendo que eu vou ter uma vida eterna. Amém? Então nós precisamos colocar numa balança, muitas das vezes, que a eternidade com Cristo nem se compara àquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Então, às vezes, nós vamos precisar mesmo fazer escolhas que vão influenciar não somente o nosso futuro diretamente, mas também a nossa eternidade. Amém? Então, eu mesmo tive que tomar uma dessas escolhas. Lá no final de 2020, eu estava muito insatisfeito com a minha profissão. Eu me formei em engenharia civil em 2015. Eu estava trabalhando para uma empresa na parte de análise de contratos de uma ferrovia. Então, eu estava muito satisfeito com o meu salário, e eu ainda não tinha 30 anos, e eu ficava aquilo, não, preciso ter 1 milhão até 30 anos, preciso ter 1 milhão até 30 anos. O meu foco era simplesmente ter o máximo de dinheiro possível para ter uma boa vida e poder desfrutar de tudo aquilo que a riqueza poderia me beneficiar. Só que eu não sabia como. Então, eu assistia vídeos, cursos, investimento, que às vezes eu tinha o conhecimento, mas nunca nem conseguia aplicar aquele conhecimento. Mas chegou um ponto que eu conversei com alguns irmãos da igreja e eu percebi que alguns irmãos da igreja teve uma virada. Eles começaram a prosperar rápido. E aí eu fiquei interessado. Como que esse irmãozinho está prosperando tão rápido assim? E aí eu vi que eles estavam com uma profissão que estava em alta, que era a parte de TI e programação. Eu falei, bom, é isso. Eu vou começar a estudar programação em TI e eu vou ficar milionário. E aí eu comecei a estudar. Então eu trabalhava, saía do trabalho e ficava estudando por horas, horas e horas a fio. Tentando fazer a migração dessa profissão. Só que depois de 1 mês mais ou menos, o Espírito Santo colocou um freio no meu coração. E aí eu falei assim, rapaz, não estou entendendo por que esse freio. Na verdade, era o seguinte, a minha esposa já tinha começado o rema, ela estava no 1º ano, e eu não queria nem saber de rema. Porque eu falei, por que eu vou gastar meu dinheiro, sendo que eu posso, com o meu tempo, ganhar dinheiro? Na minha cabeça era isso. Por quê? O meu foco era material. Eu não estava pensando nas coisas espirituais. Eu estava simplesmente pensando em ter mais, em menos tempo. E o Espírito Santo colocou esse freio. E até um dia que o Espírito Santo falou, olha, a instrução que eu dei para eles não é a mesma instrução que eu vou dar para você. Eu não quero que você faça isso. Eu pensei, então tá, então Deus não quer me fazer prosperar, só pode ser isso. Porque Ele não está me dando essa direção. Então eu compreendi mesmo que era a hora de eu fazer o rema. E em 2021, pela fé, eu me matriculei no rema. E sabe, quando eu comecei a fazer o rema, uma chave virou na minha vida. Então, quem me conhecia talvez antes, vai entender perfeitamente que chave foi essa que virou. O pastor Lucas sabe muito bem dessa chave. Então, eu não era uma pessoa muito comprometida, não tinha muito tempo com Deus e não tinha senso de eternidade nenhum. Meu foco era puro e simplesmente nas coisas materiais. Mas eu devo confessar a vocês que essa chave não fosse virada, não só pelo rema, mas de tudo aquilo que veio após o rema. Eu comecei a mergulhar mais no Senhor, ter mais intensidade. Teve meses que eu assistia 50 ministrações por mês. Então eu começava alimentado da palavra, tentando recuperar o tempo perdido. E isso me levou até aqui hoje. Então, se eu não tivesse tomado aquela decisão, provavelmente não estaria aqui essa noite. Então, nós precisamos entender mesmo que aonde nós colocarmos o nosso foco é onde provavelmente nós vamos chegar. Então, Deus me mostrou meios, depois de me prosperar no próprio trabalho que eu tinha, eu nem precisei mudar de profissão. Amém? Então, me entenda, uma coisa não anula a outra. Eu não estou falando que você precisa ser pobre aqui para ser rico no céu. Até porque Jesus não condenou as riquezas.
né? O que Jesus condenou é as riquezas dominarem o nosso coração. Então, a gente precisa tomar mesmo esse cuidado, né? De certa forma. Jesus, ele, pelo contrário, ele tem formas de nos abençoar, nos prosperar. Mas nós não podemos colocar o foco dessas coisas naquilo que é passageiro e temporário, mas sim naquilo que é eterno. Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Amém? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer assim: se é somente para essa vida que nós temos a esperança em Cristo, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está falando assim, de verdade. Você acha que Jesus saiu do céu, morreu por você, só para você ter uma boa vida aqui nessa terra? Não. Você está reduzindo muito o sacrifício de Cristo. Você precisa abrir os olhos para aquilo que é eterno. Lá em Timóteo, capítulo 6, verso de número 7, diz que nada trouxemos desse mundo e de nada podemos levar. E é exatamente esse o questionamento que Jesus faz naquela parábola para o homem rico. Ele falou assim: você é louco? Você é tão insensato a ponto de só se preocupar com as coisas materiais? E se a sua vida fosse ceifada? Tudo que você construiu, para quem seria? Então nós precisamos ver com esse ponto mesmo, para não deixar aquilo que é prioridade, aquilo que tem valor para trás. Então a eternidade, ela tem um peso maior, porque a eternidade, ela vai servir para sempre. Amém? Então Jesus, por exemplo, lá nos evangelhos, João capítulo 6, verso 27, ele vai dizer assim: não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então, quando Jesus diz para não trabalharmos pela comida que estraga, Jesus não está incentivando a gente a ser vagabundo, não trabalhar. Até porque isso seria uma inconsistência bíblica. A própria Bíblia vai dizer: aquele que não trabalha, que também não coma. E sabe, eu aprendi que um cristão, ele não vai viver de milagres o tempo todo. Deus nos abençoa através do nosso próprio trabalho. Nós não temos que ficar: nossa, hoje quem vai pagar minha conta? Deus, avisa alguém aí que eles estão esquecendo. Não é isso. Deus quer nos levar para um ambiente onde nós vamos poder pagar as nossas contas e superabundar. Porque como que eu vou repartir do que eu tenho se eu não tenho nada, gente? Então a gente precisa considerar mesmo acerca dessas questões. Então Jesus não estava falando a respeito disso, mas o que Jesus estava falando, ele estava dando um contraste daquilo que é passageiro versus aquilo que é eterno. Então, quando você coloca aquilo que é passageiro e temporário versus aquilo que é eterno, é óbvio que aquilo que é eterno vale muito mais. Então Jesus falou: olha, não dedique somente o seu trabalho àquilo que pode estragar, aquilo que perde o valor, aquilo que pode ser roubado, mas também dedique e trabalhe para aquilo que é eterno. Amém? Então nós precisamos compreender que as prioridades que nós estabelecemos na nossa vida vão impactar diretamente a nossa vida na eternidade. Todos nós, cristãos que somos salvos, nós prestaremos contas diante do tribunal de Cristo, a respeito de tudo aquilo que nós fizemos pelo nosso corpo, seja bem ou seja mal. Isso está lá em 2 Coríntios 5:10. Sabe, os faraós no Antigo Egito, eles morriam e eles se enterravam com o tesouro, pensando que aquele tesouro guiaria eles para a eternidade. Eles seriam ricos, talvez, no pós-vida. Só que a gente sabe muito bem que isso não acontecia. Tanto que hoje a gente desenterra e acha todos os tesouros dele. Então, alguém que morre não leva o que tem. Mas sabia que a Bíblia diz que nós podemos realizar algo aqui que vai nos acompanhar para a eternidade? Lá em Apocalipse, queria que colocasse na tela, Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então a única coisa que nos acompanharão são as nossas obras. As nossas obras vão determinar o nível de glória e de eternidade que nós iremos experimentar. A gente pensa muitas das vezes que
no céu existe algum tipo de regime que você entra no céu e todo mundo é recompensado de maneira igual. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós não seremos recompensados igualmente no céu. Então nós precisamos entender, se Paulo vai dizer, sejam ricos em boas obras, é porque é possível não ser rico. Então, o que ele estava dizendo? Aquilo que nós vamos fazer aqui vai determinar a riqueza que nós vamos acumular no céu. Nós temos esse período para ajuntar e acumular tesouros no céu. Então, só para você ter uma ideia de comparação, eu não sei quantos de vocês aqui trabalham com investimentos. Se você tem um investimento num banco, ou numa poupança, ou numa corretora. Mas, basicamente, o investimento tem o objetivo de aumentar o patrimônio futuro. Quem investe não está pensando no agora. Ele abre mão do presente para usufruir algo lá na frente. Então, a pergunta que eu quero te fazer aqui, na sua carteira de investimentos, quantos por cento você está investindo para a sua eternidade? Qual é o foco que você está dando a respeito das coisas do reino dos céus? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, 12. Nós vamos ler até o verso de número 15. Diz assim: E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, não é qualquer tipo de obra que faz com que Deus nos recompense. E eu vou dizer mais, talvez não é até a quantidade de obras que você faz. Porque às vezes você está fazendo muita coisa, mas quando vai passar no dia do julgamento pelo fogo, se aquilo for feito de palha, de madeira e de feno, aquilo vai se queimar. E vai provar que não era um bom fundamento. E você vai ser salvo, mas sem galardão, sem recompensa. E o que a Bíblia está dizendo? Olha, edifique as suas obras com ouro, prata e pedras preciosas. Então, isso é importante nós considerarmos a qualidade com que nós temos que edificar essa obra. Sabe, a Bíblia faz uma clara distinção daquilo que é salvação e recompensa celestial, né, que são as obras. A salvação é um produto imerecido, onde nós não poderíamos de forma alguma receber. Era imerecido, mas Deus nos concedeu. Nós não conseguiríamos, por conta própria, se salvar. E todos os homens, aqueles que creem, são salvos de maneira igual. Agora, as obras e a recompensa dessas obras, não. É no âmbito individual e particular de cada um. A Bíblia vai dizer que Deus nos confiou coisas e, através daquilo que Ele nos confiou, aquilo vai ser provado. Porque, na verdade, as obras são um produto da nossa fé e demandam esforço e dedicação. Amém? Então, quando nós vemos a respeito de propósito e chamado, a gente não tem somente um propósito, um chamado no âmbito geral. Então, o pastor falou sobre isso. A gente tem o Ministério da Reconciliação, que isso foi para todos. Isso é um chamado para todos, no âmbito geral. Mas nós também temos um chamado e um dom individual para cada um de nós, no particular. E nós vamos prestar contas diante do tribunal de Cristo. Tem um vídeo muito legal, eu até queria passar, mas não vai dar tempo. Mas o vídeo se chama O Chamado, Dia do Julgamento. Inicialmente, ele é um vídeo em inglês, mas tem uma legenda. Eu queria mais ou menos falar como que é esse vídeo para você ter uma noção. Esse vídeo ilustra exatamente uma pessoa, um cristão que já é salvo. Entenda, cristão salvo, tribunal de Cristo. Bem? Então, esse cristão chega diante de Deus, e é interessante porque Deus chama ele e fala assim: Anderson, evangelista, vem aqui prestar contas daquilo que você fez na terra. Aí ele fala: não, peraí, Anderson, evangelista? Não era evangelista não, era contador. Eu ajudava o ministério, ajudava as igrejas.
Eu cuidava da tesouraria. Eu era muito bom no que eu fazia. Anderson, onde estão as 300 mil almas que eu confiei na sua mão? Ele falou, não, você não está entendendo. Deve ter algum erro. Não, eu nunca fui evangelista. Ele vai falar, onde estão as 300 mil almas que eu confiei na sua mão? Aí ele fala assim, se você tivesse me buscado, e me procurado, e mergulhado em mim, eu teria me revelado a você. E aí o vídeo acaba dizendo, todas as obras desse homem foram queimadas, porque ele não entendeu aquilo que ele foi chamado para fazer. Então nós precisamos ver mesmo, porque eu gosto muito desse vídeo, ele mexe muito comigo, porque o quanto nós estamos sensíveis a descobrir e compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque sabe, às vezes a gente está tão focado em fazer as nossas coisas do dia a dia, que a gente acaba nem ouvindo aquilo que Deus quer para nós. A gente é a última opção. Depois que deu tudo errado, Deus, o que você quer? Então não é assim que nós devemos agir. Então está muito mais além do que nós fazemos hoje. Será que nós estamos buscando Ele a ponto de compreender aquilo que nós fomos chamados? Antigamente, eu pensava que Deus escolhia aleatoriamente quem receberia mais galardão. Porque eu olhava para um homem de Deus, Kenneth Hagin, Charles Spurgeon. Falei, jamais eu vou ter o galardão desse homem. Mas, na verdade, não é isso que a Bíblia está falando. Quando eu olho lá para a parábola dos talentos, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele confiou os bens conforme a capacidade de cada um. Jesus não exigiu do que Ele deu 1 talento, Ele multiplicar na mesma intensidade do que deu 5. Não. Ele não falou, eu te dou 1, mas eu quero que você faça 10. Não, Ele não falou isso. Ele contou com que Ele multiplicava o talento. Mas não necessariamente Ele comparou um com o outro. Ele não falou, eu gosto mais de você, você vai ter mais galardão, parabéns para você. Não. Ele distribuiu, conforme a sua soberania, a capacidade que cada um vai ter. Então, quando eu olho para isso, e quando o rei volta para prestar contas, ele pergunta para o que tem 5 talentos, o que você fez? Olha, eu multipliquei, agora eu tenho 10. Aí ele fala, servo bom e fiel, entra na alegria do seu senhor. Só que o que tem 2 também multiplicou para 4. Ele recebeu o mesmo elogio. Servo bom e fiel, entra na alegria do seu senhor. Ou seja, se eu desempenhar exatamente conforme a capacidade que Deus me deu, eu recebo o mesmo galardão. Entende? Então, assim, o Senhor nos confiou coisas e nós precisamos entender mesmo aquilo que o Senhor nos confiou para andar a caminho daquilo que Ele nos prometeu. Então, o ponto aqui é que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Sabe, o período de tempo que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Porque Ele vai voltar e Ele vai prestar conta disso. Bem? Então, o segundo ponto que eu queria tratar é o cuidado que nós devemos ter com as distrações. A vida cristã, se tem algo que nós vamos precisar realmente redefinir, são as nossas prioridades. Porque quando nós temos elas bem definidas, as distrações não vão nos empurrar, para as coisas naturais ou para aquilo que é terreno, mas para aquilo que é eterno. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, verso de número 16. Diz assim, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou um servo para avisar os convidados. Venham, porque está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-me que desculpe. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. E essa parábola ilustra muito bem o perigo que é as distrações. Sabe, as distrações vão poder nos afastar do nosso verdadeiro propósito. Muitas das vezes as distrações elas são sutis e elas não são pecaminosas em si mesmas. Existem coisas que são lícitas, que são aprovadas por Deus, mas que se ocupam no lugar errado, aquilo se torna um problema.
Então, nós precisamos observar nessa parábola aquilo que está ocupando o coração das pessoas e não a tarefa em si mesmo. Então, vamos analisar uma por uma. A primeira desculpa é um homem que comprou um campo. Duvido que algum de nós que comprasse uma propriedade, a gente acharia que isso seria algum problema. Nenhum de nós pensaria, pelo contrário, bênção de Deus, cumprimento de promessa, glória a Deus, eu tenho uma propriedade. Mas até mesmo aquilo que é bênção, se nós amarmos mais a bênção do que o abençoador, aquilo se torna um problema. Quantos de vocês já ouviram essa história? O homem que queria uma casa na praia, ele orou, até o dia que ele conseguiu essa casa na praia. E ele parou de vir nos cultos. Aí o pastor ligou para ele e falou, lindão, cadê você nos cultos? Aí ele falou, rapaz, agora eu estou com a casa na praia aqui e não dá para vir no culto de domingo, não. Então, assim, ele amou mais aquilo que ele recebeu do que o abençoador. E aquilo ocupou um lugar errado no coração dele, a ponto de ele falar assim, não, isso é mais importante para mim. Aquilo que é terreno é mais importante do que eterno. Vocês concordam que comprar uma propriedade não tem problema nenhum com isso? Mas quando ocupa o lugar errado, aquilo se torna um problema. A segunda desculpa é a compra de bois. E talvez para ilustrar melhor, você vai falar, poxa, mas nem cabe um boi no meu apartamento. Mas o que ele estava falando é que antigamente a agricultura era totalmente baseada no esforço de trabalho. Certo? Então a colheita, a produtividade daquela lavoura. Então o que acontecia? Muitas das vezes eles compravam os bois porque eles aravam o campo, porque eles ajudavam, e isso dava para eles produtividade, rentabilidade. Nós estamos falando de um trabalho mais rentável, um faturamento maior. Então, isso não é também errado. Mas o momento em que aquele homem decide ocupar o seu coração com o trabalho, e ele se preocupa mais com o lucro do negócio do que aquilo que era importante, do que era ceiar com o rei. E a gente está falando do rei Jesus. Ele estava falando que Jesus chamou ele para ceiar. Ele falou, Jesus, não vai dar não. Eu tenho que cuidar dos bois aqui. Então, quando aquilo tomou o coração dele, tomou o lugar de destaque. E a terceira desculpa é o casamento. E essa é a mais difícil de explicar. Porque como que eu vou explicar que o casamento pode ser um problema? A gente acabou de ter mês da família, gente. Então, para ficar bem claro, ninguém duvida que o casamento é uma instituição criada por Deus, abençoada por Deus. A própria Bíblia vai dar uma importância ao casamento e à família. O primeiro ministério é a família, é o casamento. Então, nós precisamos conservar isso mesmo. Só que, mesmo assim, na ordem de prioridade, a gente precisa aprender Deus em primeiro lugar, família, e depois vem as outras coisas. Quando eu coloco a minha família em primeiro lugar, aquilo pode se tornar um ídolo para mim. A gente pode cometer um pecado da idolatria. Idolatria não é construir uma estátua e se curvar diante dessa estátua. Idolatria é, a partir do momento que aquilo ocupa o lugar de Deus, aquilo se torna um ídolo. Eu amo mais aquilo do que amo a Deus. E aí, pronto. Eu amo mais aquilo que foi criado do que o próprio Criador. Pronto, aquilo se torna um ídolo. Então, perceba, nenhuma das três coisas é errada em si. O problema é quando as coisas corretas e lícitas assumem o primeiro lugar na nossa vida. E aí, sem perceber, a gente vai se distanciando e as distrações vão tomando lugar e a gente vai se perdendo. Então, nós sabemos hoje que a nossa agenda, ela enche rapidamente. Se eu tenho um bloco vazio ali, eu preencho com alguma coisa. Pelo menos eu sou assim, eu nunca fico parado, descansando, lendo o livro. Não, estou sempre fazendo as coisas assim. Minha esposa até fala, para de fazer as coisas. Você está fazendo muita coisa. Então, eu fico ocupando. Se eu tiver 2 horas a menos de trabalho, eu vou me ocupar com o trabalho. Então, a gente sabe que o sistema de hoje nos engole diariamente. E sabe, por isso muitos crentes falam, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Mas a pergunta que eu faço é, realmente não tem tempo? Ou as distrações estão tirando todo o tempo que resta da sua vida? Ou aquilo que é material e terreno está ocupando tanto a sua agenda que você já não consegue colocar mais aquilo que é espiritual? Então, será que realmente nós estamos cercados daquilo que é correto ou de distrações que vão nos afastar do verdadeiro propósito? Talvez você olhe para a sua agenda hoje e fale assim, olha, eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Até um dia que você passa no médico, faz um check-up, o médico fala assim, rapaz, se você não fizer exercício físico, você não vai durar muito tempo não. Eu não estou profetizando isso, mas isso é uma consequência de um mau hábito. Mas entenda,
Quando você ouve aquilo, você faz aquilo acontecer. Mesmo que não seja a sua prioridade. Você redistribui tudo. Não, agora vai fazer caber. Agora eu faço dar certo. E as pessoas conseguem. Porque é uma questão de prioridade. Então pega a sua agenda, pega a sua semana. Quantas vezes eu leio a Bíblia? Quantas vezes eu oro? Quantas vezes eu tenho relacionamento com Deus? Quantas das vezes eu estou aplicando as boas obras para me gerar um lucro que não se perde, que é eterno, que é mais valoroso que eu posso ter aqui? Quantas vezes eu faço isso? E aí quando eu olho eu falo, parece que eu estou devendo. Então a gente precisa ajustar o foco. E esse é o terceiro ponto que eu queria tratar. Em último lugar, nós precisamos ajustar o foco para correr a carreira com perseverança, mirando num prêmio que é incorruptível. Lá em 1 Coríntios 9, 24, diz assim: vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível. Paulo está falando, olha, as pessoas correm, disputam torneios para ganhar algo que é material, que é passageiro, temporário, que vai se desfazer, que vai perder o seu valor. Mas nós precisamos entender que nós estamos numa carreira que vai nos beneficiar com algo que é eterno. Uma coroa que não se perde, que não perde o valor, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Precisamos considerar aquilo que é eterno. Então, que muitas das vezes nós precisamos compreender, e isso é um princípio, amém? Viver por algo maior e mirar numa recompensa melhor vai exigir de você sacrificar algo menor. Se eu quero alcançar algo maior, eu preciso abrir mão de algo menor. Se eu quero alcançar uma recompensa eterna, celestial, eu vou precisar abrir mão de algo menor que não tem tanta importância. Então tem muita gente imaginando que o evangelho se baseia em ter lucro. E não é isso que a Bíblia diz. De verdade. Mas Deus não vai me prosperar? Vai. Mas o evangelho envolve pegar algo maior e perder algo menor. Então em Marcos 8,34, Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando assim, se você quer desfrutar, quer ser meu discípulo, quer andar comigo, então negue os prazeres dessa carne. Negue aquilo que talvez a sua vida você possa desfrutar naturalmente e me siga. E aí ele vai continuar, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então se eu quiser salvar a minha vida, no sentido de não quero abrir mão dessas coisas, então eu vou perder a minha vida. Mas ele vai falar assim, mas quem perder a sua vida, por minha causa e por causa do evangelho, esse vai ganhar, esse que vai ser salvo. Então, o que Jesus estava ensinando? Você vai perder algo menor para ganhar algo maior. Paulo vai dizer, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Como que as prioridades mudam tão drasticamente? Era lucro, passou a considerar perda por causa de Cristo. Porque ele entendeu que aquilo que para ele era lucro já não tinha mais valor. E quando ele conheceu, através do conhecimento de Jesus, ele falou, nossa, aquilo não tem mais valor. E agora eu sei o que realmente tem valor. Então nós estamos se esquecendo que o reino do céu é semelhante a um homem que vende tudo o que tem para adquirir uma pérola preciosa. Ele está falando assim, eu abro mão de tudo que eu tenho para viver algo maior. Para viver algo que vai transformar e que vai me enriquecer para a eternidade. Amém? Existe algo mais valioso do que qualquer coisa que nós poderíamos ajuntar nessa terra. E a ideia é que você tenha que abrir mão de algo menor para viver algo maior. Coloca na tela para mim, Hebreus 11, 24. Na galeria da fé, os heróis da fé, eles usaram a sua fé. Mas sabe, eu não vejo o tempo todo eles usando a fé só para conquistar bens materiais, não. Hebreus 11, 24. Olha só esse texto. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus,
a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, ele se desfez daquilo que ele tinha direito, porque ele era filho da filha de Faraó. Mas ele falou: eu abro mão desses tesouros, desse prazer, por causa de Cristo. Eu abro mão, porque eu entendo que existe uma riqueza maior. Gente, riqueza maior que os tesouros do Egito. O Egito era a nação mais rica daquela época. Ele era simplesmente o 02. E ele fala, porque ele contemplava a recompensa. A pergunta que eu faço é, que recompensa é essa? Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Porque os grandes homens de Deus estavam mirando em algo maior. Era uma recompensa celestial. Eles entenderam que as suas vidas já não pertenciam a eles. Porque a vida não consiste na abundância dos bens, mas em sermos ricos para com Deus. A verdadeira riqueza e aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é valioso, é a riqueza eterna, espiritual, sermos ricos para com Deus. John Wesley vai dizer, julgo todas as coisas apenas pelo valor que elas terão na eternidade. Então, que você essa noite possa julgar você mesmo, aquilo que tem valor, e comece a considerar aquilo que realmente importa, aquilo que é eterno, aquilo que não é transitório. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, ele vai falar, não desanimamos, porque mesmo que a gente passe por uma tribulação, o peso de glória que nós teremos na eternidade é muito maior. Aí ele fala assim, por isso não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Você pode ficar de pé. Eu fiquei pensando em como nós poderíamos terminar essa mensagem. De verdade, eu pensei em muitas coisas. Mas a minha esposa falou, você deve ter falado uns 30 versículos daí. Para de falar tanto versículo. As pessoas não vão se concentrar. Mas eu fiquei buscando ao Senhor, falei, Pai, me mostra. Talvez um exemplo que todos nós aqui compreenderíamos. E o Senhor me deu esse exemplo. Nós não precisamos ir muito longe para entender a respeito desses princípios que a Bíblia fala. Eu desafio a vocês olharem para a vida do pastor Lucas e da Camila. E se perguntar, por que um homem e uma mulher está indo da cidade onde eles estavam, bem estabelecidos, com muitos recursos, para vir congregar numa igreja que não tinha estrutura nenhuma? O que faz um homem abandonar a sua profissão e viver do ministério integralmente? Não é pelo dinheiro. O que faz um homem abrir mão de alguns momentos com a família para ter que abrir a igreja às 7 horas da manhã e não ter hora para voltar? Quando nós estávamos em obra aqui na igreja, eu vi várias vezes o pastor Lucas chegar e não sabia que horas ele ia embora. E não é porque ele não considerava o primeiro ministério a sua família. Eu mesmo tirei férias para ficar um período aqui na igreja e eu vi o quanto esse homem pôs força e dedicação para que hoje nós pudéssemos estar pisando nesse palco, vivendo e desfrutando todas essas coisas que ainda não estão prontas, mas pela fé já conseguimos enxergar aquilo como será feito. Entenda, ele fez o que fez porque ele tinha uma palavra do Senhor, mas em nenhum momento Deus disse para ele que seria fácil. Mas eu tenho certeza que ele fez o que fez, ele e a Camila, porque primeiramente eles amavam o Senhor, mas porque também estavam deslumbrando algo maior. Então Deus pediu para eu falar com eles a seguinte frase: Lucas e Camila, vocês não fazem ideia
das riquezas que vocês estão acumulando no céu. Aleluia! Quantas pedras preciosas estão sendo ajuntadas. Tudo aquilo que eles tiveram que abrir mão é visando em algo maior. Perderam algo para algo maior. Nós precisamos ter essa consciência. O próprio Jesus perdeu algo para que muitos pudessem ser salvos. Ele se desfez e se esvaziou de toda a sua glória, para que hoje nós pudéssemos, através de uma oração, nos livrar do inferno. Em Isaías 53 diz: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ei, eu vi o que eu tive que abrir mão, mas eu estou satisfeito com a recompensa. A recompensa não está baseada naquilo que eu posso ver ou sentir. Não está baseada num carro novo, na minha casa nova, mas está baseado naquilo que é eterno. E se eu posso garantir algo a vocês, Deus não é injusto. Se você acha que você poderia ter alguma coisa nessa terra por justiça, não se esqueça que Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Ele nos recompensa proporcionalmente àquilo que nós viremos responder diante do tribunal de Cristo. Você se alegra com isso? Ele quer que essa noite nós possamos ajustar o foco e passarmos a considerar aquilo que realmente tem valor. Amém? Então eu queria que você aí no seu lugar pudesse fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele abra os olhos do entendimento, para que você possa desfrutar e contemplar aquilo que hoje os seus olhos não podem ver. Fique tranquilo, você não vai precisar entregar todos os seus bens hoje, mas entenda, existe algo maior, algo mais valoroso, mais precioso. Nós possamos agarrar isso pela fé, em nome de Jesus. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Aleluia! Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo
Aleluia. Sabe, essa música fala exatamente isso. Um dia em sua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Isso é valorizar aquilo que é eterno. Nenhum lugar nessa terra pode me beneficiar tanto que estar diante da sua presença. Ei, você tem o Espírito Santo em você. A presença habita em você. Nós precisamos ter tempo para se derramar na presença. Aquilo que nós estamos fazendo aqui vale mais do que todos os dias de trabalho que nós tivemos dentro desse ano. Por isso que, de fato mesmo, eu deixei a música tocar, porque é necessário que nós tenhamos esse tempo com Deus. Relacionamento. Ele deseja ter relacionamento conosco. Amém? Eu creio que você foi edificado por essa palavra. Mas eu creio também que você tem a oportunidade agora, nesse momento, de talvez você nunca ter entregado sua vida a Jesus. E conhecendo aquilo que realmente é o Evangelho, você pode falar: é isso que eu quero. Eu não estou focado naquilo que é prazer secundário. Estou focado naquilo que é eterno. Eu quero ter esse senso de eternidade. Eu quero viver e morar com o Senhor eternamente. Então, se você nunca fez essa oração, você vai ter a oportunidade agora de vir aqui na frente e entregar sua vida ao Senhor. Seja ousado. Então, quero convidar mesmo vocês, eu não conheço a todos. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Se por acaso você se afastou dos caminhos do Senhor e estava escolhendo mais os prazeres terrenos e focados mais naquilo que é passageiro e temporário, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Nós vamos ajustar o foco para que você possa viver o extraordinário de Deus, para que você possa viver as maravilhas e a recompensa eterna em Cristo Jesus. Você vai entender o seu chamado, você vai entender o seu propósito, e a sua vida vai ser determinada por aquilo que você faz aqui nessa terra. Se existe alguém com alguma dor, alguma enfermidade, vem aqui na frente, nós vamos orar. Na autoridade do nome de Jesus, Jesus nos chamou para vivermos uma vida plena, longe da miséria, longe da doença e longe da morte. Se você nunca foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você vai romper. É uma ferramenta que vai te ajudar a se encher espiritualmente, a encher e alimentar mais o Espírito do que a carne. Existe alguém? Vem aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Maurício, olha. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela consciência de eternidade que nós tivemos hoje, Pai. Que a tua unção possa fluir, que essa palavra, Pai, possa ser remoída mesmo nos nossos corações. Que nós possamos, Pai, reordenar aquilo que é eterno, colocando sempre na frente, Pai. Colocando a tua presença, colocando as coisas espirituais, colocando as coisas eternas, Pai, como uma prioridade. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Em nome de Jesus, eu declaro cura divina sobre a vida da Manu. Em nome de Jesus, Pai, desfrutando de tudo aquilo que a sua palavra diz, porque ela é verdadeira, porque ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus, Pai, te adoramos, te bendizemos, Senhor. O Senhor é bom. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias. Mais um minutinho, vamos adorar ao Senhor. Vamos dar valor àquilo que realmente tem valor.
Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você foi edificado? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Nós temos 3 livros para indicar. Diga sim, do Rick Renner. É dizer sim ao propósito de Deus para a sua vida e viver aquilo que é eterno. Cumpra o seu destino divino, de Kenneth Hagin. E Seguindo o plano de Deus para a sua vida, de Kenneth Hagin. Todos eles vão te ajudar a ajustar o foco daquilo que realmente tem valor. Amém? Gostaria de chamar aqui o pastor Lucas.